Sérgio Moro apresenta projeto que promete mais rigor no combate ao crime organizado, um dos desafios no Amazonas. Ministério Público investiga ex-governador Amazonino Mendes por improbidade administrativa. Começa a operação de combate ao Aedes aegypti. Em Manaus, casos de doenças transmitidas pelo mosquito reduziram pela metade. Você vai ver também, preço da gasolina volta a baixar nos postos de Manaus. E ainda os gols da primeira rodada do Barezão. E o carnaval deve gerar mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. Muita gente aproveita a folia para faturar. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou hoje em Brasília o projeto de lei anticrime, com medidas mais enérgicas contra, principalmente, o crime organizado. Rosiane Chagas está ao vivo e tem mais detalhes sobre essa apresentação. Oi, Rosiane. Crime organizado que, por sinal, é um dos grandes problemas hoje aqui no Amazonas, não é isso? Boa noite para você. Exatamente, Nayandra. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse projeto de lei apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele prevê aí a adequação da nossa legislação à atual situação, que o Brasil enfrenta, e prevê também a alteração de pelo menos 14 leis, do Código de Processo Penal, do Código Penal e até do Código Eleitoral. Mas o cerco, ele se fecha mesmo contra as facções criminosas, Facções criminosas que inclusive foram citadas pelo juiz Sérgio Moro nessa proposta, no texto dessa proposta. Ele chegou a citar, inclusive, a sigla de uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas aqui em Manaus. Vale lembrar que o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Luismar Bonates, ele participou dessa reunião lá com o juiz Sérgio Moro, onde foi apresentada essa proposta. Esse projeto de lei, entre as várias medidas, ele prevê o agravamento das penas para os líderes integrantes dessas facções criminosas. Se um líder de facção criminosa, por exemplo, ele foi encontrado em posse de arma de fogo, ele já vai cumprir inicialmente a sua pena já num presídio de segurança máxima. Outra mudança, se um condenado ele for comprovadamente integrante de uma facção criminosa, ele não vai ter o direito à progressão de pena, que é um direito estabelecido no Código Penal. E uma outra mudança é o tempo de permanência dos líderes de facções criminosas em presídios federais, que passaria então de 1 para 3 anos. Todas essas propostas, elas estão reunidas nesse projeto de lei, que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos dias, na próxima semana. Nessa semana já tem inclusive uma reunião do ministro Sérgio Moro agendada com o novo presidente da Câmara dos Deputados, o Davi Alcolumbre. A gente vai seguir acompanhando essa questão, principalmente para saber se essa proposta, quando chegar no Congresso Nacional, vai ser aprovada ou não, até porque ela nos interessa muito. Nayandra. Com toda certeza, Rosiane, pelo menos a bancada amazonense na Câmara deve votar a favor, tendo em vista aí que a maioria está de fato com o governo. Muito obrigada pelas suas informações, boa noite para você. E o senador Omar Aziz foi eleito coordenador da bancada amazonense no Congresso Nacional. Os detalhes sobre esse assunto você pode acompanhar no portal acritica.com. Os deputados federais e senadores do Amazonas se reuniram hoje à tarde para fazer a escolha. E segundo Omar Aziz, as prioridades para os próximos 4 anos são Zona Franca de Manaus e a BR-319. Inclusive, o primeiro compromisso da bancada amazonense está marcado para amanhã, às 5 da tarde, com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes. A reunião deve contar com a presença dos governadores do Amazonas, de Roraima e Rondônia. E a ideia é pedir apoio para a pavimentação da rodovia, além da transferência da administração para o governo do estado do Amazonas. Na semana passada, o governo federal anunciou o plano de investimentos para os próximos 4 anos no valor de 100 bilhões de reais. Mas a BR-319 não foi incluída. O Ministério Público Federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul, instaurou um inquérito para investigar ex-presidentes da Fundação Nacional do Índio por improbidade administrativa. Entre os investigados está o general Franklin Berg de Freitas, hoje no comando da FUNAI.
O MPF investiga o descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado entre o órgão e a Fundação em novembro de 2007, que previa, entre outras ações, a demarcação de terras indígenas no Mato Grosso do Sul. De lá para cá, houve uma série de acordos com os presidentes que continuaram a ser descumpridos, o que acarretou aí prejuízo aos cofres públicos de mais de 3 milhões de reais. O general do Exército, Franklin Berg de Freitas, foi presidente da FUNAI de maio de 2017 a abril de 2018 e retornou ao cargo em janeiro deste ano. Até o fechamento desta edição, o presidente da Fundação Nacional do Índio não se pronunciou. O Ministério Público do Estado instaurou inquérito também para investigar o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, também por improbidade administrativa. Segundo a denúncia, as obras do sistema viário do município de Silves foram suspensas após as eleições de 2018, ano passado. O período de construção levaria 120 dias, mas segundo o Ministério Público, só foram trabalhados 20 dias. Portanto, a obra segue inacabada. Nossa produção tentou entrar em contato com a assessoria do ex-governador, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Começou hoje o levantamento nos bairros de Manaus sobre a infestação do Aedes aegypti. Aqui em Manaus, os casos confirmados das doenças transmitidas pelo mosquito reduziram 50% entre 2017 e 2018. A família da dona Iva nunca teve dengue, zika ou chikungunya, mas tem um motivo. Ela sabe quais cuidados deve ter em casa. Todo dia lavar, ver onde tem uma águazinha parada. Isso aí é normal, né, de fazer. Acredito que todo mundo faça, né? Para reforçar, iniciou nessa segunda-feira o levantamento sobre a infestação do Aedes aegypti. A meta é visitar 28 mil imóveis e orientar a população. O nosso objetivo maior é entrar nos domicílios e fazer a inspeção nos depósitos, ou seja, nos armazenamentos de água, né? Na questão de como está o estado da residência, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve uma redução de 54% nos casos confirmados de dengue, zika e chikungunya em Manaus. Em 2017, 912 casos foram registrados. Já no ano passado, 419. Em janeiro desse ano, houve uma redução de 41% dos casos notificados se comparado ao mesmo mês de 2018. Mas os agentes de endemias fazem um alerta, porque como ainda estamos num período chuvoso, se a população não ficar atenta aos devidos cuidados, esse quadro pode mudar. Por isso, é montado um mapa dos bairros mais vulneráveis e com maior risco de proliferação do mosquito. A Zona Leste ainda é a área com maior incidência. O levantamento termina dia 18 deste mês. E a gente faz até um apelo para a população, porque é nesse momento que a gente necessita muito da população, para que ela faça a sua parte, porque nós estamos no período sazonal, no período chuvoso, onde aumenta muito o número de casos de doença transmitida pelo Aedes. Mais de 300 mil itens hospitalares, equipamentos e insumos foram enviados para 36 municípios do Amazonas. De acordo com o levantamento da Suzam, todo esse material estava retido por questões burocráticas de gestões anteriores. Pelo menos 30 motoristas sob o efeito de álcool foram detidos por uma fiscalização que começou no sábado e terminou hoje de madrugada. Nessa operação também foram removidos 78 veículos com várias irregularidades. E uma operação deflagrada pela Receita Federal de repressão ao contrabando, descaminho e tráfico de drogas nos Correios de Manaus resultou na apreensão de R$50 mil em mercadorias ilegais e mais de 300 mil em drogas ilícitas. Com a ajuda de cães farejadores, foram recolhidos anabolizantes, maconha tipo skunk, haxixe, medicamentos abortivos e até um simulacro de arma de fogo. Uma mulher foi presa hoje ao registrar na delegacia o desaparecimento da filha. Ela tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio. Marinéia Rodrigues da Rocha, de 35 anos, foi apresentada na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O crime que ela é suspeita de participar aconteceu em 2013. Ela estava numa festa nessa ocasião e teria se envolvido em uma confusão com um homem.
que culminou numa facada. Ela deu uma facada no pescoço desse homem e, em seguida, acabou roubando os pertences dele. Um celular, dinheiro e o relógio. Então, ela foi, ao fim do inquérito policial, a promotora ofertou denúncia por latrocínio. Marinéia tinha procurado a delegacia para registrar o sumiço da filha de apenas 4 anos. Mas quando foi explicar as circunstâncias do desaparecimento, não convenceu a polícia. Assim que entrou aqui, como de praxe, o nome dela foi consultado. Foi aí que os mandados de prisão foram descobertos. A criança apareceu. Ela foi trazida por um desconhecido até a delegacia. Ele contou que a menina estava na companhia da própria mãe na Avenida Torquato Tapajós quando percebeu que Marinéia estava bêbada e xingando bastante a filha. Por isso, decidiu resgatar a criança e entregar à polícia. A versão dele é mais coerente do que a da própria mãe, que alega não ter visto quem pegou a criança. A menina passou por exames para saber se sofreu algum abuso durante o fim de semana que ficou longe da família. Ela já foi entregue ao pai. Veja a seguir, preço da gasolina volta a baixar nos postos de Manaus. É daqui a pouco, agora 7h26, com a Crítica na TV. Volta no instantinho só.